Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos então no artigo número 104, que trata sobre o Superior Tribunal de Justiça. Ele está dentro do capítulo número 3 do Poder Judiciário, que está dentro do título 4 da Organização dos Poderes. Então, já dando início, no artigo 104 diz que o STJ ele é composto no mínimo de 33 ministros e que os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos agora de 70 anos, com a nova redação, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Tô procurando aqui o microfone, deixar ele mais perto, vamos ver se ajuda mais o som. Desculpa, me perdi aqui, ó. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 entre desembargadores de TJ. E esses dois são indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Então, o próprio tribunal vai elaborar a lista tríplice indicando o juiz do TRF e o desembargador do TJ. Também 1/3, em partes iguais, é composta por advogados e membros do MPF, MPE, do Distrito Federal e territórios alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Então, 1/3 em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e territórios, alternadamente. E agora, no próximo artigo número 105, nós vamos ver qual é a competência do STJ, o que a ele compete, então, processar e julgar. A ele cabe processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal. Então, o crime comum STJ julga os governadores de estado e do Distrito Federal. E nestes crimes, comuns, mais de responsabilidade, ele vai julgar os desembargadores de TJ, os membros do Tribunal de Contas do Estado e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do membro dos ministérios e os do Ministério Público da União, que oficiem perante os tribunais. Esse é muito importante, já caiu muitas vezes, tá aqui grifadinho de amarelo. Então, eu vou ler mais uma vez. Então, ele processa e julga originariamente nos crimes comuns dos governadores, beleza? Agora, nos crimes comuns e de responsabilidade, ele julga os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, então ele julga os desembargadores, os membros do Tribunal de Contas do Estado, os membros dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, os membros do Conselho ou Tribunal de Conta do município e os membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Logo, que é uma observação, os crimes comuns e de responsabilidade praticados por membros do MPT que oficiem perante os tribunais serão processados e julgados pelo STF. Ou pelo STJ, pelo STJ, originariamente. Também cabe a ele julgar, o STJ, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Também os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
Também cabe ao STJ julgar originariamente os conflitos de competência entre qualquer dos tribunais, ressalvados as hipóteses do artigo 102, inciso 1O, que são as hipóteses do STF, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então, quando nós temos juízes vinculados a tribunais diversos, quem é competente para julgar é o STJ. Também cabe a ele julgar originariamente as revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as destes e da União, o mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição de órgão ou entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, Eleitoral, do Trabalho e da Justiça Federal. Então, o mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade, autoridade federal, da administração direta ou indireta, exceto os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, Eleitoral, do Trabalho Federal. Também cabe a ele julgar originariamente a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Então, ele também faz a homologação e concede o exequatur. Inciso 2º, cabe a ele julgar em recurso ordinário. São três formas que cabe a ele julgar em recurso extraordinário. A primeira, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelo TRF ou pelo Tribunal de Estado, quando a decisão for denegatória. Segundo, os mandados de segurança decididos em única instância pelo TRF ou pelos tribunais, quando denegatória. E terceira, as causas em que forem partes Estado, estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro o município ou pessoa residente domiciliada no país. Terceiro, cabe a ele julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. Então, quando contrariar o tratado, quando contrariar a lei federal ou nega vigência a elas, ao tratado e à lei, é cabível recurso especial. E aqui eu coloquei uma observação para a gente não se confundir com os casos do STF, quando é recurso extraordinário, a lei diz que quando julga válido ou inválido. E aqui diz contrariar. Então, se contraria lei ou se contraria a lei federal ou tratado, é recurso especial. B. Mas esse B... Ai, gente... É muito parecido, né, os incisos. Eu vou ter que ler e rever várias vezes para formar algum mnemônico, alguma coisa para separar as competências do STF e do STJ. Se alguém tiver alguma dica, pode me mandar. Escreva aqui embaixo. Olha que chique. Mas, então, eu vou ler de novo esse inciso 3º. Força, para mim e para vocês. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Então, aqui é o ato do governo local e a lei federal. Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo único. Funcionarão junto ao STJ, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, e também funcionará junto a ele Conselho de Justiça, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, de primeiro e segundo grau. Aqui, então, a supervisão que o Conselho da Justiça Federal vai fazer é supervisão administrativa orçamentária do primeiro e segundo grau, bem como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Então, essas decisões do Conselho de Justiça Federal têm caráter vinculante. Como eu estou estudando para a magistratura do trabalho, eu vou pular aqui alguns artigos. Eu vou ler o artigo 109 agora, parágrafo 5º, porque até então esses outros não caíram, nada, não tem nenhum amarelinho nem nada. Então, estou indo no 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, esse cai bastante, principalmente na prova de procurador do trabalho. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, ele não é obrigado, ele pode, então o PGR pode suscitar perante o STJ, não é STF, então o PGR pode suscitar ao STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, o incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Esse parágrafo cai bastante na prova do MPT. E agora, sim, nós vamos entrar num artigo muito importante para a Justiça do Trabalho, que é a seção 5ª, que trata do TST, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Então, o artigo 111 e seguintes são bem importantes. Estou muito feliz de ter chegado neles. Espero que vocês também. Então, o artigo 111 são órgãos da Justiça do Trabalho, o TST, o TRT e juiz. Não é órgão vara. Vara não é órgão do trabalho. Só juízes, tribunais regionais federais e Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho, ele será composto por 27 ministros. Eles serão escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MPT, do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observados dispostos no artigo 94. Os demais juízes, dentre juízes do TRT, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio TST. Então, aqui tem uma observação. O Tribunal Superior não faz lista tríplice, mas também não é livremente indicado, porque precisa ser oriundo da carreira. Então, o 5º lá é dos advogados e Ministério Público, e o restante precisa ser de juízes oriundos da carreira. Muito bem. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a competência do TST.
Parágrafo 2º. Funcionarão junto ao TST a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2º. Então, funcionará junto ao TST o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões têm efeito vinculante. Parágrafo 3º. Compete ao TST processar e julgar, originariamente, reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Então, o TST também vai ser competente para julgar a reclamação, para preservar a competência e a garantia da autoridade das suas decisões. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo TRT. Então, aqui, quando não tiver juiz do trabalho naquela jurisdição, a lei pode atribuir essa competência para os juízes de direito, mas em todo caso o recurso vai para o TRT. Artigo 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Agora nós temos 9 incisos. Então, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvados o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O. 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A e 2, e seus acréscimos legais decorrentes da sentença que proferir. E 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Vamos repassar aqui, não a literalidade, mas só sobre o ponto central desses incisos, né? Então, o que eles falam? O inciso 1, ele diz que é da competência a Justiça do Trabalho analisar as relações de trabalho. 2. Do direito de greve. 3. Das relações sindicais. 4. Os remédios constitucionais. Habeas data, mandado de segurança, habeas corpus. 5. Fala dos conflitos de competência. 6. Das ações de indenização de dano moral e dano material. 7. Das penalidades administrativas. 8. A execução das contribuições sociais. E 9. Outras controvérsias decorrentes.
aqui eu vou falar para mim em voz alta e vocês vão escutar também, para eu não esquecer dessa execução de ofício das contribuições sociais. Eu nunca lembro que ela está aqui na Constituição. Eu sei que tem a súmula, tem o artigo da CLT, e eu sempre esqueço de mencionar esse inciso aqui da Constituição. Então, tá aqui. A execução de ofício das contribuições sociais. Parágrafo 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Então, as partes podem eleger árbitros se frustrada a negociação coletiva. Parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, se qualquer das partes se recusar à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado a elas, de comum acordo, ajuizar o dissídio coletivo. Esse dissídio coletivo tem natureza econômica. E a Justiça do Trabalho pode decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho e também aquelas convencionadas anteriormente. Então, a Justiça do Trabalho até pode julgar esses dissídios, mas desde que ela observe as normas legais mínimas do trabalho e aquelas convencionadas anteriormente. Parágrafo 3º. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao poder público, o MPT poderá ajuizar dissídio coletivo. E aqui a gente tem muitas palavras muito importantes nesse parágrafo. Aqui, a greve em atividade essencial. E essa greve em atividade essencial ainda tem que ter possibilidade de lesão ao poder público. E ainda o Ministério Público pode ajuizar dissídio coletivo, não é que ele deve. Então, somente em casos de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesar o interesse público, o Ministério Público poderá, não deverá, ele poderá, se ele quiser, se ele achar conveniente, ele pode ajuizar esse dissídio coletivo. Artigo 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30, não é 35. Então, quando a gente está falando aqui de tribunal regional, é mais de 30 e menos de 70, sendo 1/5 entre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, e os demais mediante promoção de juízes do trabalho, alternadamente por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão justiça itinerante. Aqui é instalarão. Não é poderão. Aqui é Tribunal Regional do Trabalho instalará. Eles instalarão, os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com realização de audiência e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-lhe de equipamento público e comunitário. Então, eles instalarão. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho, aqui sim, poderão. O que eles poderão? Funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases. Então, o TRT pode funcionar de forma descentralizada, mas ele instalará a justiça itinerante.
E artigo 116, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Nós batemos aqui os 25 minutos e nos vemos nos próximos vídeos.